Influenciadores milionários, jogos de azar e uma CPI explosiva. O que está realmente em jogo? Nos últimos dias, nomes como Virgínia Fonseca e Rico Melquiades pararam no centro de uma polêmica nacional. Eles foram convocados para depor na CPI das bets. Mas afinal, o que são essas apostas online? Por que elas viraram um problema tão sério? As bets, ou apostas esportivas virtuais, movimentam bilhões de reais no Brasil, muitas vezes fora de qualquer controle ou regulação. Essa ausência de regras levanta preocupações sobre lavagem de dinheiro, vício em jogos e, principalmente, o papel de influenciadores digitais nesse ecossistema. Ao mesmo tempo, uma pergunta ressoa: se adultos decidem onde gastar seu dinheiro, por que isso está gerando tanta indignação? Afinal, apostar em um jogo não seria uma escolha pessoal? O caso ganhou dimensão não só pelo impacto econômico, mas pelo embate entre liberdade individual, responsabilidade social e os limites da influência digital. A CPI das bets foi instalada no Senado para investigar irregularidades no mercado de apostas esportivas e jogos online. A comissão quer entender como essas plataformas operam, quem são os verdadeiros donos por trás delas, e qual o grau de envolvimento de influenciadores famosos nesse universo. Há denúncias de manipulação de resultados em partidas, lavagem de dinheiro e práticas que induzem o vício, especialmente entre os mais jovens. Muitos influenciadores foram pagos para divulgar casas de aposta sem alertar o público de que se tratava de publicidade, o que configura uma grave omissão ética. Isso levanta uma questão central. Os influenciadores têm liberdade para divulgar o que quiserem, mas até que ponto essa liberdade deve ser limitada quando há risco social envolvido? O Senado entra em cena como órgão fiscalizador, mas também como palco de um debate muito maior: o equilíbrio entre liberdade econômica e proteção coletiva. Virgínia Fonseca, com mais de 45 milhões de seguidores, é uma das maiores influenciadoras do país. Rico Melquiades também acumula milhões de fãs, especialmente nas redes voltadas ao entretenimento. Quando essas figuras divulgam plataformas de apostas, seu impacto é gigantesco. O problema é que muitos dos seguidores são adolescentes ou jovens adultos, que podem ser seduzidos pela ideia de dinheiro fácil, sem estarem preparados para os riscos. O que está em jogo aqui é a responsabilidade de quem influencia milhões de pessoas. Afinal, se alguém promove cigarro, álcool ou apostas sem transparência, está contribuindo para comportamentos potencialmente destrutivos. Ainda assim, volta à tona a questão da liberdade. Eles não estariam apenas exercendo o direito de fazer propaganda de um serviço legalizado em muitos países? A polêmica está justamente no conflito entre o direito individual de promover e o direito coletivo à informação transparente e à proteção contra abusos. O Senado já aprovou na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, um projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, jogo do bicho e bingos. A proposta ainda precisa passar por outras etapas até se tornar lei, mas a discussão já está fervendo no Congresso. Os defensores alegam que a legalização traria arrecadação de impostos, geração de empregos e estímulo à economia do turismo. Os críticos, por outro lado, temem que isso aumente o vício em jogos, a lavagem de dinheiro e a exploração de vulneráveis. Mas por que esse debate está acontecendo agora?
Porque o mercado já existe, só que de forma desregulada e clandestina. Ou seja, o Estado está tentando controlar algo que já está em operação, mas sem qualquer segurança jurídica. Legalizar é uma forma de regular, mas exige critérios rígidos. A grande pergunta que divide os parlamentares é: como permitir liberdade econômica sem deixar brechas para crimes e manipulações? Mais do que uma investigação, essa CPI revela um retrato do poder digital e seus limites. Influenciadores que saíram do anonimato para se tornarem milionários agora estão sendo cobrados por sua responsabilidade pública. O caso das bets não é só sobre jogos, mas sobre influência, dinheiro e política. Quem são os reais controladores dessas plataformas? Estariam ligados a políticos, empresários ou até organizações criminosas? Além disso, há o dilema sobre o papel do Estado. Ele deve proteger os cidadãos de escolhas ruins ou permitir que cada um decida como gastar seu dinheiro? A linha entre liberdade e regulação é tênue, e é exatamente essa tensão que está em pauta. A CPI das bets se torna, assim, um símbolo de um tempo em que a informação circula rápido, o dinheiro gira mais ainda, e as regras ainda não estão claras. Durante as sessões da CPI, houve episódios que geraram ainda mais questionamentos. Parlamentares tirando fotos com Virgínia, como se o ambiente fosse um camarim e não um espaço de apuração, levantaram dúvidas sobre a seriedade do processo. A própria influenciadora comparou as apostas online à Mega Sena, o que traz um ponto interessante. Se a loteria oficial do governo também é um jogo de azar com baixa probabilidade de retorno, por que o governo federal nunca foi tão rígido com ela? Além disso, Rico Melquiades afirmou em seu depoimento que apenas publica os jogos porque foram autorizados pelo Congresso. Isso levanta mais um debate: se o próprio poder público abriu as portas para esse tipo de operação, onde começa e termina a responsabilidade de quem apenas promove algo já legalizado. São polêmicas que nos fazem pensar sobre os interesses por trás da CPI, e se ela está realmente preocupada com o povo, ou apenas em criar um espetáculo midiático. Mas será que essa CPI e toda a repercussão envolvendo influenciadores não estariam servindo também como uma cortina de fumaça? Enquanto todos os olhos estão voltados para as celebridades e os jogos de azar, uma crise muito mais grave se desenrola: os escândalos no INSS. Denúncias de fraudes milionárias, desvios de recursos públicos, favorecimentos políticos e corrupção dentro do Instituto Nacional do Seguro Social estão sendo pouco discutidas na grande mídia. Trata-se de um problema que afeta diretamente milhões de brasileiros, especialmente aposentados e trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Se confirmadas as irregularidades, isso representaria não apenas um ataque ao erário, mas uma traição à confiança da população que depende da Previdência para sobreviver. Então, a pergunta que não quer calar: estamos discutindo influenciadores e apostas porque isso realmente é o mais urgente? Ou porque é mais conveniente? No final das contas, a discussão vai além das apostas. Estamos falando sobre o direito de escolha em um mundo onde a influência é moeda poderosa. Se uma pessoa quer apostar o próprio dinheiro, ela tem esse direito? Ou cabe ao Estado intervir para proteger a sociedade de riscos maiores? No caso daqueles que estão usando dinheiro de auxílio para fazer apostas, é justo que o contribuinte pague impostos para que aqueles que não produzem usem deste dinheiro para jogos.
ao invés de custear moradia, comida e qualidade de vida? O debate sobre as bets é, na verdade, um espelho de questões profundas sobre liberdade, responsabilidade e o poder da comunicação. E mais, será que estamos mesmo focando nos problemas certos ou estamos sendo distraídos enquanto temas muito mais graves, como os esquemas de corrupção no INSS, são deixados de lado? Aqui no canal, a gente não traz respostas prontas. A gente provoca reflexões. Curta, comente e compartilhe. O que você pensa sobre tudo isso? Influência é liberdade ou manipulação? E você, acha que estamos sendo distraídos de algo maior? Aqui, você transforma a mente para transformar o mundo. A mente que se abre para questionar jamais volta ao estado original. Para mais vídeos como estes, curta, siga e já ative o sininho.